Agora eu vou desenhar como funciona o nosso intestino. Você sabe que a nossa absorção de nutrientes se dá no intestino, né? A gente inicia o processo na boca, na mastigação, sucos gástricos, vai ter um processo de quebra no nosso estômago, mas a absorção, onde o nutriente... eu comi magnésio. O magnésio vai para a corrente sanguínea pelo intestino. Eu comi cálcio. O cálcio vai para a corrente sanguínea pelo intestino. É lá no intestino que tudo acontece. Não é à toa que os médicos chamam o intestino de nosso segundo cérebro. E aí eu estou desenhando aqui o que seria o nosso intestino, tá? O nosso intestino, como é que ele funciona? Ele tem células chamadas enterócitos, que são células que têm vilosidades, assim, ó. E elas são coladinhas umas nas outras. Ó, desenhei uma, vou desenhar outra. E por aqui vai, né? Tem mais, aqui não para não. E, claro, está dos dois lados isso, né? Essas células são chamadas enterócitos. Só mais um aqui para... E elas são assim. Na verdade, elas são mais do que assim. Elas são assim e elas são grampeadas umas nas outras. Isso aqui se chama tight junction, ou junção T. Elas são grampeadas assim umas nas outras. Literalmente grampeadas. Lembra que eu te falei que o nosso corpo quebra proteína em aminoácido? E o glúten é a proteína do trigo. Ótimo. Sendo uma proteína, ela é quebrada em aminoácidos. Eu vou desenhar aqui o que seria o glúten. Quando você mistura o trigo com a farinha de trigo, você desenvolve o glúten. O glúten é isso aqui. O glúten ele é composto por duas substâncias, a gliadina e a glutenina. Cada uma tem o seu papel na estrutura do glúten. Eu vou ficar desenhando aqui até amanhã, mas imagina que aqui são 277. 277 bolinhas dessa, tá? 277 aminoácidos. Olha o pepino. Essas células aqui, os enterócitos, elas precisam que os aminoácidos cheguem no nosso... Isso aqui é uma proteína, né? São vários aminoácidos compondo uma proteína. Que a proteína chegue no nosso intestino quebradinha, em pequenos pedaços de 1, 2 ou 3 peptídeos. O nome disso é peptídeo. Quando eu começo a quebrar, eles viram 1, 2 ou 3 peptídeos, di- e tripeptídeo. Essa é a forma que o seu organismo, que Papai do Céu, quando te fez, programou o seu intestino. A proteína que você come tem que ser apresentada ao seu intestino dessa forma. Só que lembra que eu te falei que o glúten tem a gliadina e a glutenina? São substâncias que criam uma força grande entre essa estrutura, por isso que ela vira essa cola forte. E como ele cria essa cola forte, o glúten, durante o processo de mastigação, de processo de digestão, ele vai se quebrando. Só que ele quebra aqui. Ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 aminoácidos. O nosso corpo não é capaz de fazer com glúten isso aqui que o nosso intestino precisa. E aí, esse cara aqui, eu vou desenhar de outra cor para você ver, tá? Vou desenhar vermelho. Esse cara vem parar aqui em cima. Quando ele vem parar aqui em cima, isso tudo isso que eu estou falando para você é comprovado cientificamente, tá bom? Isso aqui, algum médico pode até discordar do efeito, mas isso aqui tudo é científico. Isso aqui todo mundo aprende na faculdade. O glúten
parou em cima das células do intestino. E aí a vaca vai para o brejo. Agora você vai entender. Fica com essa imagem na sua cabeça. Eu vou desenhar o intestino de novo. Você lembra que as células eram grampeadas umas nas outras, né? Quando o glúten chega no intestino, aquelas células que tinham aquelas vilosidades grandonas, ele gruda aqui em cima e elas começam a perder aquelas vilosidades. Ela é preparada para receber os peptídeos. E aí gruda o glúten aqui em cima, ela começa a se inflamar e esses tentáculos aqui, essas vilosidades, elas começam a se inflamar e diminuem. Então a célula fica assim, esbugalhada, ó. Lembra como ela era, né? Ela era assim, ó. E uma coladinha na outra, né? E ela fica assim. Ela se separa uma da outra e fica assim, esbugalhada. E o glúten está aqui. Coladinha aqui, causando efeito. Quando isso acontece, quando o glúten cola aqui, ele induz a produção de uma outra proteína que a gente produz chamada zonulina. O que a zonulina faz? Isso aqui, ó. Lembra que eles eram grampeados? Lembra que quando eu desenhei tinha um grampo aqui, que a gente chamou de tight junction, ou junção em T? Esse grampo se perde e essas células se afastam. Quando essas células se afastam, eu vou desenhar aqui em cima a sua corrente sanguínea. Uma veia do seu corpo aqui em cima. Quando essas células, os enterócitos, elas são o porteiro. Elas que tomam conta. Opa, chegou o zinco vai. Chegou o cálcio vai. Chegou a vitamina B12 vai. Chegou um cara que não tem que passar. É ela que toma conta de dizer quem vai passar. Vou desenhar aqui embaixo também, para ficar mais fácil de você ver. É ela que vai dizer, opa, você pode, e opa, você não pode ir. É ela que é responsável por isso. Só que quando o glúten chegou aqui, o que ele fez? Ele demitiu o porteiro. Ele falou assim, agora não tem mais segurança. Porque eu inflamei as células se separaram. E ficou uma passagem, que o nome disso é leaky gut. Em português é traduzido como hiperpermeabilidade intestinal. O que ele fez? Ele abriu a porteira. Ele falou assim, agora virou festa. Só que qual é o problema? Imagina, eu não estou falando nem do glúten agora, tá? Estou falando, abrir uma porteira para a sua corrente sanguínea. O porteiro foi embora e deixou a porteira aberta. E o que está aqui no seu intestino vai começar a passar sem filtro para a corrente sanguínea. Eu não estou falando do glúten. O glúten ele também vai passar. O glúten, é que eu desenhei vermelhinho, eu vou desenhar azul aqui, mas tudo bem. O glúten ele vai parar aqui. Mas não só isso. Você comeu um pedaço de frango, o frango vai passar para cá também. Eu comi, sei lá, qualquer coisa. Tudo que você comeu. Inclusive coisas que estão aqui no teu intestino. O seu intestino ele tem um equilíbrio de bactérias, que são bactérias gram-positivas e gram-negativas. É como se, a grosso modo, fossem bactérias do bem e do mal, que fazem um negócio chamado disbiose, que é justamente o desequilíbrio dessas bactérias. Isso tudo vai para a sua corrente sanguínea. Estão passando bactérias que não deveriam estar na sua corrente sanguínea. Foi um monte de cara para a sua corrente sanguínea. Aí eu vou desenhar esses caras aqui, tá? Proteínas grandes, bactérias gram-positivas, gram-negativas, bactérias ruins foram para a sua corrente sanguínea. O que vai acontecer? Você concorda que no seu sistema imunológico, que está aqui dentro da sua corrente sanguínea, você tem o seu sistema imunológico. Qual é a função dele? Te proteger de doenças, de vírus, de coisas que não deveriam entrar. Te proteger de vírus, de bactérias, de micróbios. Essa é a função do teu sistema imunológico. Foi para isso que você foi feito. Primeiro, para comer comida de verdade. E segundo, para
entregar para o seu sistema sanguíneo, para o seu organismo, coisas que são nutrientes. E aí entrou uma bagunça aqui dentro. E aí o que você faz? Imagina, eu tenho um sistema imunológico programado por Deus para atirar em coisas que não são bem-vindas. Isso aqui é bem-vindo? Isso aqui, em situação normal, entraria na sua corrente sanguínea? Não. E aí, o que acontece? Seu sistema imunológico, opa, entrou, vamos matar? E tá tudo bem. E você não está nem sentindo. Na verdade, você pode estar soltando um punzinho aqui, outro ali, a barriga está distendida, está com uma enxaqueca, mas está tudo bem. Diabetes eu nem olho, porque já é de família, é hereditário. Obesidade, minha mãe está acima do peso, meu pai sempre brigou com a balança, está tudo normal, vida que segue. E tem um processo de inflamação acontecendo. Por quê? Porque você disparou o sistema imunológico. Entrou um cara que não poderia lá dentro. Disparou o sistema imunológico. Disparou o sistema imunológico é uma inflamação. Seu sistema imunológico está brigando para tirar coisas que você impunemente colocou na sua boquinha, por livre-arbítrio. Você decidiu pegar um trem e botou na boca. E aí foi lá para o seu intestino. E às vezes isso vai passar anos assim, e você vai falar, eu não sinto nada. Eu como pão todo dia e eu não sinto nada. E um dia fica diabetes. Um dia aparece doença autoimune. Sabe o que é normal aqui? Aqueles casos assim, eu vejo muito isso. Eu estou com um sistema imunológico fragilizado. Toda virada de tempo, eu fico com rinite, fico com sinusite. Me ataca que começa a espirrar o dia inteiro. Não existe sistema imunológico fragilizado. Na verdade, existe para uma doença que você sabe qual é. Mas sistema imunológico fragilizado não existe. Não existe o meu sistema imunológico está cansado. Não existe. O que acontece é o seu sistema imunológico sendo ativado por coisas que você optou por colocar na boca. E aí você ativou o sistema imunológico. Qual é o resultado disso? Você fica suscetível. Imagina, os teus soldadinhos estão trabalhando 24 horas por dia, porque você está comendo porcaria. E aí, quando chega a Covid, você fica mal pra caramba. Quando chega a influenza, você fica mal pra caramba. Quando o tempo vira, você fica mal pra caramba. Mas é o ácaro. E o ácaro não era para te fazer mal nenhum, só porque o tempo mudou. Mas o teu sistema imunológico está travando batalha o tempo todo porque você botou coisa dentro da boca que não deveria. E aí o cara está cansado. E aí você começa a ter aquelas doenças de it, rinite, bronquite, sinusite. Aquelas doenças que terminam com it são doenças inflamatórias. Isso aqui é uma inflamação de baixo grau, que se não tratado, isso aqui vira um problemaço no futuro. Vira inclusive diabetes. Poxa, Marcelo, o glúten, que é um trigo, o glúten, que é uma proteína, vira diabetes. Diabetes não é do açúcar? Não necessariamente. Quando você inicia um processo de inflamação, é uma cascata inflamatória. Essa cascata inflamatória vai para o pâncreas, que vai produzir insulina demais. Por quê? Porque ele está inflamado. E não tem nada a ver com a quantidade de açúcar que você está comendo. Olha, o glúten está disparando um processo de diabetes. Por quê? Se o teu pâncreas começa a secretar insulina demais e você não percebe, isso a longo prazo vira um negócio chamado resistência insulínica. Resistência insulínica, ao longo de 10 anos não tratado, vira diabetes. Olha o glúten, que era proteína do trigo, causando diabetes. Mas calma que piora. Já vai melhorar, mas calma que piora. Imagina, vou desenhar aqui tua artéria, suas veias de novo. Você tem aqui dentro o teu sistema imunológico. E aí imagina comigo, o seu sistema imunológico, ele foi programado, vou te dar um exemplo tosco aqui, tá? Para tirar, Papai do Céu, quando programou o seu DNA, falou assim, tudo que for triângulo, você atira, tá bom? Aí um belo dia, entrou lá dentro uma pirâmide.
O nome disso aqui é mimetismo molecular. O que é mimetismo molecular? É o seu sistema imunológico confuso. Ele acha que esses dois caras são triângulo. Então ele atira aqui, que era o vírus. E ele atira aqui, que era o glúten. O glúten que você come todo dia, no seu pãozinho, no seu macarrãozinho, no seu biscoito, na sua pizza. Está todo dia na sua corrente sanguínea. Está fazendo seu sistema imunológico atirar. Só que quando ele atirou aqui na pirâmide, sabe aonde ele atirou? Em células saudáveis do seu corpo, em órgãos saudáveis do seu corpo, em glândulas saudáveis do seu corpo. Qual é o nome que se dá quando o meu corpo atira em coisas que são minhas, saudáveis? Doença autoimune. O glúten entra como fator de risco altíssimo para todo mundo que tem doença autoimune. Por quê? Porque o teu sistema imunológico está atirando em células saudáveis, achando que está atirando em vírus. Por quê? Porque você enlouqueceu o seu sistema imunológico. E aí você tem doenças autoimunes. E aí o que a gente tem? A mais comum, para quem está falando de trigo, doença celíaca. Doença celíaca, 1% da população tem doença celíaca. Mas não é só doença celíaca. Pensa em, ainda falando em intestino, Crohn, doença de Crohn, artrite reumatoide, lúpus, psoríase, vitiligo, a própria diabetes tipo 1. Cara, é uma lista. Ela, esclerose lateral amiotrófica ou esclerose múltipla, todas são doenças autoimunes. E todas elas têm relação. Não necessariamente toda doença autoimune começou assim. Existem pessoas que já nasceram com doença autoimune por um fator genético. Mas, como é o meu caso, não tem ninguém na minha família que tem Hashimoto. E eu aqui, ó, não tenho mais a tireoide. Eu tirei a tireoide. A minha tireoide ficou tão lascada que eu precisei tirar a tireoide. Eu tenho Hashimoto. Hashimoto é uma doença autoimune. E aí eu vou contar uma história rapidinho para você. Eu era gerente, diretor de uma empresa, e eu fazia check-up anual de saúde. E aí, num dos check-ups, o cara fazendo, como chama? Ultrassonografia, é? Que passa aquele negócio assim, geladinho aqui no pescoço? Acho que é a ultrassonografia. E ele falou, cara, você está com um monte de nódulo no pescoço, você vai ter que procurar um endócrino para ver o que é isso, fazer punção e analisar e acompanhar. Falei, fiquei morrendo de medo. Fui no endócrino. Uma endócrina, na verdade, que é uma médica muito conceituada aqui no Rio. E ela falou assim, Marcelo, eu vou encaminhar você para um cirurgião, porque você tem nódulos demais e um dos nódulos já está acima do limite aceitável, já está grande demais, corre o risco de virar um tumor e você tem que tirar esse trem fora. Eu falei, tá bom. Já desesperado, que iam cortar minha garganta. Fui no cirurgião. A endócrina virou para mim e falou assim, Marcelo, naquela época eu já era padeiro, né? Eu trabalhava com TI, mas eu já era padeiro, já fazia pão para vender, pão de trigo. E ela falou assim, Marcelo, o que você come? Eu falei, eu como isso. Você come muito pão? Eu falei, como? Porque eu sou padeiro. Então você vai ter que parar de comer trigo. Eu falei, o quê? Não, então vai ter que parar de enfrentar de brincadeira. Ignorei. Fui no cirurgião indicado por ela. Marcelo, vai ter que operar a cirurgia tal, tranquilo, bafo, pode ficar tranquilo, tu faço isso todo dia, tem um monte de gente com Hashimoto, mas você vai ter que parar de comer o trigo. Eu falei assim, vocês combinaram, é joguinho, né? Um amiguinho do outro, os dois falaram a mesma coisa. E eu tenho uma nutricionista que é muito minha amiga, e elas falaram, você vai modificar a alimentação, você tem que passar por uma nutricionista. Eu falei, tá bom. E aí eu cheguei na nutricionista, a nutricionista falou, o quê? Marcelo, você vai ter que tirar o trigo da sua alimentação. Eu falei, não é possível, gente. Aí foi que eu comecei a estudar o glúten a sério, entender o que estava acontecendo. Mas antes de falar da minha, ou um pouquinho mais da minha história, eu queria uma última reflexão para você entender a dimensão disso aqui. Eu vou escrever meia dúzia, 3 ou 4, na verdade, Gaut, Naut,
o alt. Estou esquecendo de um, balt. Olha o que eu vou te falar. Toda mucosa, não sou eu que estou falando, Dr. Ícaro, um dos meus médicos, Dr. Ícaro, inclusive tem livro dele aqui também. Dr. Ícaro falou assim, Marcelo, todas as mucosas inflamam juntas. O que isso significa? Eu tenho um processo de inflamação que se iniciou no meu intestino, porque eu estava comendo, passou coisa que não devia para a corrente sanguínea, ativou meu sistema imunológico, e aí eu tenho doenças inflamatórias crônicas, as ites, oses, e eu tenho as doenças autoimunes atacadas. Isso aqui são tecidos, o nome disso aqui é tecido linfóide, até porque está em inglês, tá? Gut é intestino, né? Em inglês, gut. Tecido linfóide associado ao intestino, tecido linfóide associado à parte nasal, tecido linfóide associado à uretra, urogenital, tecido linfóide associado aos brônquios. Todas as mucosas inflamam juntas. E aí eu tenho um processo inflamatório no intestino que ataca o meu intestino. Começou no intestino e ataca o intestino. Quem é? Doença celíaca. Aqui entra o Crohn, também doença de Crohn, também está aqui. Parte nasal, rinite, sinusite, amidalite. Processo inflamatório iniciado por uma toxicidade no intestino. Urogenital. Aqui vale muito para as mulheres, porque tem a uretra mais curta, né? Candidíase, infecção urinária de repetição. Você nunca... eu estou com infecção urinária, toda hora tem infecção urinária. Eu não sou mulher, mas eu tenho certeza que é horrível. E aí a pessoa faz o quê? Corta o açúcar. Não é cortar o açúcar. É cortar os alimentos inflamatórios. O açúcar é um deles. Bronquite, bronquiolite, asma. Eu tenho também, hein? Eu tenho e eu não trato há muito tempo. Porque não aparece, eu não tenho mais. Eu tinha asma toda vez que entrava no inverno. Não tenho mais. Lembra das doenças autoimunes? Psoríase. Minha filha, a Luana, tem psoríase. E ela não tem psoríase. Ela tem, mas está em remissão, está controlado, não aparece. Ela ficava com uma mancha aqui. Como é que chama isso aqui? Na nuca. Ficava com uma mancha aqui. Cangote? O Júlio falou que é cangote. E não tem. E descamava, parecia caspa, ficava machucado e ela não tem. Porque ela mudou a alimentação. Endometriose, insulina aumentada, diabetes, enxaqueca, Hashimoto, lúpus, ELA, artrite reumatoide, Crohn, psoríase, vitiligo está aqui também. Tudo isso porque as mucosas inflamam juntas. E aí, agora deixa eu voltar aqui para te falar uma coisa rapidinho. Isso aqui é um aminoácido do glúten, né? Essa proteína grande, esse peptídeo do glúten. Sabe outra proteína grande que faz esse mesmo estrago? Caseína, que é a proteína do leite de vaca. A caseína, todo mundo, e isso é uma coisa para você pensar também, desenhar no quadro do seu teto branco lá, do quadro que você vai botar no seu teto. Todo mundo vende para você no supermercado e a indústria alimentícia não tem interesse na sua saúde. Vendem para você leite sem lactose, queijo sem lactose, iogurte sem lactose. Existem pessoas que são alérgicas à lactose. Pouquíssimas pessoas são alérgicas à lactose. Lactose, esse sufixo -ose, é açúcar. Então, lactose é o açúcar do leite. Pessoas que são alérgicas à lactose devem consumir produtos sem lactose. Só que o problema do leite não é a lactose. O problema do leite, do queijo, da manteiga, dos derivados do leite é a proteína do leite.
que é a caseína, que ela é muito parecida com o glúten, pelo ponto de vista microscópico. E aí eu falo de alimentação anti-inflamatória. E eu vou te explicar por quê. Porque a proteína do leite, a caseína, ela é muito parecida com o glúten. Ela também chega, ela também é difícil de ser quebrada, ela também vai grandona para a sua corrente sanguínea. Quer ver um caso? Quer ver como você já sabe disso? Quando você tem uma criança que está melequenta, está resfriada, está escorrendo catarro, muco, você não fala assim, tira o leite. Nossos pais falam isso, né? Os avós falavam isso. Tira o leite. Está melequento, está resfriado, tira o leite. Por que tira o leite quando está melequento? O que o leite tem a ver com a meleca? Um processo inflamatório. Piora quando você tem um cara que não deveria entrar na sua corrente sanguínea, piora o quadro inflamatório. E a mucosa, o muco, o catarro é um processo inflamatório. É uma defesa do seu organismo, querendo tirar dali o que está te fazendo mal. Então, por isso que o leite piora a inflamação.